Olá, seja bem-vindo ao podcast Programa Saúde em Movimento. Um novo podcast exclusivo da área da saúde está no ar. Esse programa, que já está no ar há 2 anos como Programa Saúde em Movimento, hoje reestreia num novo formato. E eu estou muito feliz com a sua audiência e espero continuar com a sua companhia até o final deste programa. Aqui ao meu lado já estão os nossos convidados para essa reestreia e eu tenho a honra de apresentar e convidar então para participar junto comigo desse momento que está fazendo história aqui no programa, aqui na TV Galega e também no nosso programa, que é o Dr. Stark, cardiologista, e também o Dr. Roland, coloproctologista. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa e muito bem-vindos a essa reestreia. Muito obrigado, para nós é uma honra estar aqui, poder participar, criar toda essa discussão na interdisciplinaridade, né, onde nós queremos unir a proctologia e o coração para ver como as especialidades médicas interagem entre si e quanto que entendendo uma coisa eu posso entender outra. Para nós é uma honra, muito obrigado. Obrigada. Compartilho as palavras do Roland, é uma honra estar aqui, com essa assumidade médica, uma pessoa muito importante na medicina de Blumenau, para nós termos um papo aqui conversando sobre coração e intestino. É verdade, nós estávamos conversando inclusive aqui nos bastidores que nós vamos ter que fazer desse programa das tripas do coração literalmente, né? Eu com esses dois, nomes e renomes da medicina, já tive a oportunidade de entrevistá-los os dois individualmente e agora tenho esse prazer de estar com os dois na mesa aqui para dividir então esse conteúdo com você, que é o nosso foco aqui do programa Saúde e Movimento, sempre trazer conteúdo sobre bons hábitos, qualidade de vida, e agora estamos inovando nessa nova forma de comunicação. Então vamos lá, para a gente começar do começo literalmente, falando de intestino, falando de coração. Vamos começar a falar então, Dr. Roland, um pouquinho mais, sobre a sua especialidade, sobre essa área da medicina. Então, da onde que surgiu o interesse de trabalhar com medicina, de escolher, então, a coloproctologia? A proctologia ela é quase que acidental na minha vida, Então, só para você saber, talvez nem mesmo o Dr. Stark saiba disso, mas a minha formação toda foi focada em ser cirurgião cardíaco. Fácil. Eu fiz meu último ano, aliás, meus 2 últimos anos, eu sistematicamente participava de cirurgias cardíacas com o Dr. Jauro Colasso, lá em Florianópolis, e entrei em todo tipo de cirurgia cardíaca, eu ia ser cirurgião cardíaco. Eu fui para a prova de residência, eu fiz, na época nós fazia como hoje, se faz 500 provas de residência, eu fiz 3 provas, E uma em cirurgia geral e 2 em cirurgia cardíaca. Eu passei em cirurgia cardíaca, eles me ligaram, doutor, o senhor passou na prova, o senhor assume quando? Eu digo, posso dar a resposta amanhã? No dia seguinte eu passei em cirurgia geral. Aí eu liguei para o pessoal de São Paulo e disse, não, você é cirurgião geral. Eu mudei de um dia para o outro. Quer dizer, não houve nenhum movimento. Claro, extremamente influenciado nos momentos que antecederam, a uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, o Dr. Armando da Câmpora, de Florianópolis, foi meu professor, Dr. José Mauro, Dr. Felipe Felício, foram grandes pessoas que me empolgaram lá na minha formação inicial e que, obviamente, chegou na hora de dizer sim, eu mudei. E virei um coloproctologista, aliás, uma especialidade que estou extremamente satisfeito. Que ótimo. E o senhor, Dr. Stark, da onde que surgiu essa ideia de começar a trabalhar com o coração, com o coração das pessoas, com aquele órgão, que bate e diz que a gente está vivo? O meu está aqui batendo aceleradíssimo. A minha sorte é que eu tenho um cardiologista aqui comigo, porque nessa estreia, com esses 2 grandes profissionais, ainda bem que eu tenho a participação de vocês. Então, conta pra gente de onde surgiu. Olha, foi meio acidental também. Eu sempre tive, durante a graduação, uma vocação maior, uma simpatia maior para a clínica, para o raciocínio clínico, diferente dele, de corte, mas para a clínica, raciocínio. E surgiu uma oportunidade, eu já havia feito provas de residência, até em nefrologia, em clínica médica geral, e surgiu uma oportunidade de eu poder trabalhar em Blumenau, um convite para voltar para a minha cidade. Eu sou de Itopava Central, criado na Tatutiba 1, e
E o emprego que surgiu aqui é, olha, se você botar cardiologista, nós te empregamos. E foi assim, né? Foi uma questão, né? Mas a gente tinha como ele tinha uma vocação cirúrgica, eu tinha uma vocação clínica, né? Muito bacana. Engraçado vocês comentarem isso, porque para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga, eu sou da área da saúde. Se você já acompanha o programa Saúde e Movimento durante toda essa trajetória, né, algumas vezes nós já trouxemos aqui alguns psicólogos, porque querendo ou não, né, tem um espacinho especial no meu coração, mas na minha área eu também não tive esse chamado de, vou ser psicóloga. A vida foi me conduzindo, eu achei que eu ia tratar todas as minhas feridas, os meus traumas, estudando psicologia e consegui ajudar as pessoas. E assim, tratei um pouco, continuo tratando o restante e consigo ajudar as pessoas também. E como que a gente pode fazer, então, essa ponte, né, do intestino, da coloproctologia com a cardiologia? Vocês, né, que são médicos da área e também são amigos, né, que eu sei muito bem, como que a gente pode fazer esse trabalho interdisciplinar, Dr. Roland? Bom, eu ainda até gostaria de acrescentar, assim, pequenas curiosidades. Eu já contei isso do Dr. Stark, né? Eu lembro, alguns fatos são marcantes na vida de cada um. E o seu Bruno Stark, pai do Dr. Stark, era amigo do meu pai. E eu lembro tão bem, meu pai tinha uma loja à beira de rodovia, e o seu Bruno passou lá, tinha uma lanchonete do lado, e veio conversar com meu pai. Estou indo a Florianópolis na formatura do meu filho. Gente, foi em que ano? Não precisa. 80 agora. 80. Então aquilo para mim foi um marco inesquecível, né? Meu Deus do céu, ele já é médico. E eu recém iniciando na universidade, né? Então são momentos assim, eu lembro isso muitíssimo bem, assim, lá naquela época, e já fazem 30 e lá vai caqueirada, né? 40 e poucos anos. Então fazem longos anos, né? Então isso tudo são fatos marcantes que nos motivam. E dentro desse contexto todo, né, como o Dr. Stark falou, eu optei por cirurgia, sempre gostei. Então, se fosse operar coração ou operar intestino, o que eu queria era segurar um bisturi na mão. Sempre foi meu desejo. Graças a Deus dispõe de uma boa habilidade cirúrgica, né? E sempre foi meu objetivo, isso foi inconteste, né? Mas agora, já numa fase evolutiva que se tem, a gente vê que a cada momento a cirurgia tem uma tendência a diminuir. Hoje, o advento de técnicas minimamente invasivas, o uso de medicamentos cada vez mais sofisticados, muitos procedimentos outrora cirúrgicos já não são mais cirúrgicos, já são terapêuticos. O Dr. Stark vai poder enumerar N abordagens cardiológicas hoje, feitas de forma infinitamente conservadoras, em detrimento daquelas aberturas homéricas de tórax, né? Sim. Então, essa nova visão, esse entendimento mais completo, ele vem a partir do momento que nós começamos a discutir interdisciplinaridade. Quer dizer, eu tenho que conversar com o Dr. Stark, porque entre eu e ele existe um paciente. O paciente não é um coração, o paciente não é um intestino, o paciente é uma pessoa. Né? Então, essa pessoa, ela tem algumas limitações em relação à minha área, outras em relação a deles, e nós temos que achar o elo de congruência, o inter desse paciente, essa interdisciplinaridade. Então, como a própria frase, né, eu sempre disse que o povo ele não diz frases sem valor. Fazer das tripas coração foi uma das razões que nos trouxe aqui, porque realmente é uma verdade. Rolando, fazer das tripas o coração significa você fazer algo inusitado, acima da sua capacidade. Né? Aí eu tentei refletir sobre isso, até por esse programa. É um conceito errado de antigamente. Significa pegar uma coisa simples, como intestino, como chamava de tripas, né? Pegar as tripas, o negócio só para conduzir fezes, né? E comparar com o coração, fazer disso um coração, que é um órgão nobre, sempre foi, tanto core, quer dizer, central, né? É o chefe. Eu queria, olha, seria bom para ilustrar, se você falasse qual é a função do intestino. É só uma tripa? É só um conduto? É só um tubo? Aí nós vamos chegar à cardiologia também. E uma colocação extremamente pertinente, o Dr. Stark falou, e nós temos que entender o seguinte. Primeiro, são coisas que ninguém tem noção, mas o intestino ele tem uma área de captação absurda. Ele é cheio de
são chamadas microvilosidades. E se eu pegar o intestino e abrir ele inteiro, acredite ou não, ele tem uma área de 400 metros quadrados. É uma dentro área, de uma pessoa. Dentro de uma pessoa. É uma área absurdamente grande para ter contato com superfícies, com produtos. Né? Então, é dentro dele que nós vamos ter o processo digestório. Né? E a partir desse momento, desse processo digestório, nós vamos ter aquilo que nos interessa, aquilo que interessa para o nosso organismo, para que funcione adequadamente. Mas esse processo, ele sempre se achava, como mesmo o Dr. Stark disse, achava-se que era algo muito simples. E hoje se vê que de simples não tem absolutamente nada. Até a própria evolução hoje, a discussão, que a gente vai com certeza evoluir para isso, que são os probióticos, os prebióticos e tudo mais que se fala acerca de intestino, vai mostrar uma inter-relação entre aquilo que existe dentro do intestino e aquilo que chega aos vários órgãos. Os processos inflamatórios que nós temos a nível das artérias, que tem como base produtos absorvidos pelo intestino, é que vão mostrar, mais uma vez, reforça essa importância, essa interdisciplinaridade. Certo. Eu até acrescento algumas coisas a mais, que a gente precisa colocar aqui para desenvolver o nosso pensamento. 2 a 3% do nosso peso, então, dividido de 80 quilos, uns 2 quilos se refere a bactérias que ele tem. Nossa. 2, 3% do nosso peso é de bactérias, de outros seres vivos que nos habitam na pele, cavidade oral, cabelo e principalmente no intestino. E tem esses 400 metros de área para absorção. E essas bactérias lá dentro do intestino produzem substâncias que podem ser benéficas ou maléficas, elevando a doença cardíaca. Isso parece ser simples? Não, isso está em desenvolvimento, isso é uma nova linha de pesquisa no mundo inteiro, a relação sobre a microbiota, que é a flora que nós temos dentro do intestino, a relação disto com doenças cardiológicas, até algumas psiquiátricas, mas principalmente com cardiológicas. Né? Então, essa interdisciplinaridade entre cardiologia e proctologia está se desenvolvendo há pouco tempo e nós estamos engatinhando nisso. Nós teremos muitas coisas aí para o futuro. Né? Até mesmo, né, porque o ser humano, algo que eu já falei muitas vezes aqui no nosso programa também, ele é um ser integral, nós não temos como separar, né? Eu uso essa fala para falar também em relação à mente. Nós não temos como separar a mente e o corpo, o funcionamento, né, dos órgãos do psicológico. Então, essa interdisciplinariedade, ela precisa ser feita entre todos os profissionais, né? Algo que é legal a gente falar é sobre essa questão, né, do coloproctologista. Quais são os órgãos, né, que o coloproctologista cuida, né? Quais são as doenças que são tratadas? É só o intestino, né? Porque a gente também tem outro profissional da área da saúde, outra especialidade, que é o urologista. Então, né, qual que é a diferença? Como que eu sei, né, quando que eu devo procurar um coloproctologista ou outro profissional da área da saúde? Bom, o coloproctologista é o médico que cuida das doenças relativas ao intestino. Né? Na verdade, o que é? A grande ciência mãe é a gastroenterologia, é o estudo do aparelho digestivo, que aí nós vamos dividir na gastroenterologia clínica e na gastroenterologia cirúrgica. Dentro da gastroenterologia cirúrgica, nós ainda dividimos na cirurgia do abdômen superior, né, até o intestino delgado, e a cirurgia do abdômen inferior, intestino delgado e intestino grosso, reto e ânus. Né? Então, na verdade, é isso. O problema é que, ao eu estudar algumas doenças do intestino, eu tenho que entender outras doenças. Por exemplo, as doenças inflamatórias, retocolite Crohn, né, são doenças razoavelmente prevalentes na nossa região, elas têm manifestações osteoarticulares importantíssimas, elas têm manifestações oculares, elas têm manifestações cardiológicas em cima de uma doença. Então eu, a despeito de ser um coloproctologista, de estar atendendo a doença do intestino, eu tenho que saber dessa complicação. Né? Muitas vezes a gente começa quem faz o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal
ao reumatologista. Uma artrite reumatoide, uma dor articular, uma artropatia que o paciente tem, pode ser uma manifestação extraintestinal, onde ninguém nunca se deteve a perguntar com detalhes o ritmo do intestino. Como é que está esta barriguinha? Aí até que alguém mais perceptivo se dá conta e encaminha para o proctologista. Certo. E, doutor Stark, como que a gente pode fazer essa ligação, né, com essas doenças do intestino relacionadas ao coração, né, com essa avaliação que nós estávamos comentando aqui sobre a questão das bactérias? A gente vê muito hoje, né, nós jovens, vou falar eu jovem, né, nós jovens, né, tem muitas coisas que a gente às vezes não presta atenção e a gente vai sentir isso um pouco mais na frente, né, com o passar do tempo, com o avanço da idade. Então, como que a gente pode já começar a fazer uma prevenção, né? Já ter esse cuidado, tanto com a questão da alimentação, com aquilo que a gente come, né, Dr. Holland, avaliando também, né, essa questão do nosso processo digestivo, do intestino. Que relação que isso tem com o nosso coração? Bem, eu vou valorizar meu patrocinador, que é o coração. Os dados. Pessoal, o seu coração, nosso, bate em torno de 100 mil vezes por dia. 100 mil vezes por dia. Todos os dias, às vezes 90, 100 anos, todos os dias. Cada vez que ele se contrai, ele injeta em torno de 70, 80 ml. Isso dá, no final do dia, das 24 horas, em torno de 750 litros de sangue. Então, o seu coração bombeia 750 litros de sangue diariamente, todos os dias, sem parar, em nenhum momento, né? Isso mostra a complexidade. E ele pesa 350 gramas. Então, ele consome energia, é bastante complexo. Qualquer agressão a essa máquina encurta a nossa vida. Ou por morte, por infarto, por arritmia, por insuficiência cardíaca. Né? E nós temos vários fatores de risco. Mas como nós estamos tratando mais com essa questão hoje, com a questão de intestino, tem muita importância, porque a flora, a microbiota, as bactérias que estão no intestino, são em torno de 150 a 170 espécies, que podem variar de 10 a 100 trilhões de bichinhos que estão lá dentro do intestino, e secretam uma opção de coisas boas ou ruins. A população desta flora, dessa microbiota, depende da nossa alimentação, depende do uso de antibióticos, né, de doenças. Por isso que a dieta, o controle de peso, a atividade física, não fumar, o evitar excesso de álcool são fatores importantes e via intestino, né? Parte do colesterol é absorvido do intestino, a grande parte nós mesmos produzimos, né? Então você tem hoje um entendimento cada vez maior da importância da alimentação. É muito fácil valorizar isso. Veja a quantidade de alimentos que nós comemos todo dia. Pese isso, 1 quilo, 1,5 quilo, né? No dia a dia, né? Imagine o que você comeu durante um ano. Isso seria um negócio assustador. E essas substâncias têm um efeito aqui dentro, tanto químico, bioquímico e na definição da nossa microbiota intestinal. É muito interessante isso, né? Sim. E de quanto em quanto tempo, por exemplo, uma pessoa... Por exemplo, né? Vou falar aqui. Eu tenho 31 anos, né? Se você que está nos assistindo aí tem um pouquinho menos de 30 ou um pouquinho mais de 30. Qual é o tempo, na verdade, ideal que uma pessoa ela deve procurar fazer um check-up, um exame de rotina para realmente checar o seu coração? Porque, assim, existem uma porcentagem, me corrija se eu estiver errada, né, doutor Stark, de que a maior incidência, né, de infartos é acima dos 35 anos. Geralmente o público um pouco mais jovem, né, não é tão acometido. Mas como que eu faço, né, por exemplo, eu tenho 31, eu já quero, né, cuidar da minha alimentação, da minha saúde, não quero ter um infarto, não quero desenvolver uma doença cardiovascular. Qual que é o tempo indicado para eu fazer esse check-up? Tem algum indício que diz assim, não, a partir dessa idade ou a partir de tal sinal, é bom você procurar para fazer uma avaliação no coração? Na ausência de sintomas,
na ausência de fatores de risco, isto é, se você não tem diabetes, não é fumante, não tem obesidade, para homens a partir de 40 anos, mulheres perto da menopausa, o pós-menopausa. Né? Isso, né? Entretanto, havendo sintomas, é necessária avaliação qualquer idade, porque o indivíduo pode nascer com doença congênita, pode nascer com uma tendência de uma doença genética que se desenvolve lá para os 20, 30 anos, né? Pode ter algumas arritmias que podem ser fatais. Então, o sintoma exige, nem sempre, quase nunca, o sintoma de uma pessoa jovem é de origem cardiológica, mas ela deve ser investigada, né? E cabe ao médico definir se isto é cardíaco, se é uma doença muscular, se é pânico, se é ansiedade, né? Sim. Merece atenção. É importante o senhor falar sobre isso, porque essa é uma dúvida que eu gostaria de tirar também. Como que a pessoa ela consegue identificar que ela está tendo, por exemplo, né, um ataque cardíaco que não é, né, uma síndrome do pânico, que não é uma crise, que não é algo psicológico? Porque, assim, a dor no peito isolada não necessariamente significa que a pessoa está tendo infarto. Existem também outros sinais, né, de infarto. Então, como que pode ser feita essa diferenciação? Olha, às vezes não é fácil, mesmo para nós, definir se está infartando ou não. Em função disto, o atendimento do paciente com dor no peito, os 2 hospitais da cidade, é feito numa unidade que nós chamamos de unidade de dor torácica. Tem um protocolo específico para atendimento de dor torácica. Por isso que o paciente que vai ao pronto-socorro com dor torácica, ele leva algumas horas para ser liberado, né? Porque são colhidos alguns exames de sangue que são muito mais sensíveis do que o eletrocardiograma, né? A tal da troponina, alguns já devem ter passado por isso, feitos eletrocardiogramas de repetição. Então, há um cuidado maior na dor torácica, né? Porque o próximo sintoma da dor torácica pode ser fatal, pode ser algo grave, né? Então, nem sempre é tão fácil. E nós temos o indivíduo que tem síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico. Aliás, toda pessoa que tem síndrome do pânico, crise de pânico, acha que está infartando, né? Que está, um dos sintomas, uma das manifestações da doença do pânico é ter a sensação de morte iminente. Sim. Tá? Agora eu vou, né? É claro, isso precisa de um profissional para orientar, né? Tanto para o evento agudo, como na prevenção, né, no tratamento. Com certeza. Falo isso, né, com propriedade pela área da psicologia, né, como os pacientes relatam, e também por experiência própria, né, por ter passado por algumas crises de pânico. E a sensação é essa, assim, que realmente você vai morrer, né, e aí até fazer os exames e identificar que realmente está fora de risco, é psicológico, e mesmo assim, a teoria é diferente da prática, né, uma coisa é você saber como que funcionam as coisas, outra coisa é você sentir no corpo, literalmente. Eu acho que é importante ressaltar que o indivíduo com doença do pânico sofre muito. Sim. Né? Podia-se dizer que sofre desnecessariamente. Né? A doença tem tratamento medicamentoso, com terapias associadas, né? E isso é fácil de tratar atualmente. Sim, com certeza a gente consegue aí, né, tranquilizar o paciente, trazendo um tratamento adequado para a remissão dos sintomas, para que você tenha uma qualidade de vida. E doutor Roland, eu até quero aproveitar, eu quero aproveitar assim, já que nós estamos falando nesse teor, né, o próprio intestino mimetizam problemas que sugerem problemas cardiológicos. Né? Então nós não podemos esquecer, nós temos com o nosso natural envelhecimento, com a mudança da flora intestinal, nós cada vez começamos a ter maior produção de gases. E a nossa barriguinha vai estufando. Né? Não adianta dizer, é uma queixa extremamente comum no consultório. Doutor, eu tenho muitos gases, eu não aguento. Né? Mas nós temos uma situação que merece ser discutida, que é um processo que nos une, eu ao Dr. Stark, que é a síndrome do ângulo esplênico, por exemplo. O que é o síndrome do ângulo esplênico? O intestino, ele começa no lado direito, o intestino grosso, né, no quadrante inferior direito, ele vem até embaixo das costelas do lado direito, passa ao lado esquerdo, desce para a fossa ilíaca esquerda e vai ao ânus. Mas este lado esquerdo é onde o intestino tem uma angulação mais acentuada.
E as pessoas que têm muito problema com gases, elas podem ter uma distensão nessa área, o intestino estufa de tal monta que gera uma sensação de infarto, uma dor extremamente importante. Eu já tive a oportunidade de tratar infartes com Luftal, né? Dei um Luftalzinho, o paciente liberou os gases e passou o infarto. Essa Mas, como já tivemos oportunidade de atender indivíduos infartados, achando que eram os gases. Há os dois lados da história, mas para ver, né, dentro dessa nossa proposta, como as coisas se interagem. Né? Sim. Com certeza. Por isso que é importante, né, ter uma avaliação médica, se atentar aos sintomas, mas procurar um profissional qualificado, né, Dr. Roland? Uma pergunta que eu ia fazer, parecida com a que eu fiz, que é para o Dr. Stark, que eu perguntei ele, né, sobre o coração, quando identificar, né, que é quais são os sinais, como identificar, então, se a gente for levar agora para o lado do intestino, que não é uma dor de barriga, que não é só um desconforto, por exemplo, né? Imaginem hoje que eu estava com bastante desconforto, né, por essa reestreia, por estar aqui ao vivo, não só pela TV Galega, mas estamos ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube também. Então, muito obrigada a você que está nos acompanhando, que está aqui, né, presente, fortalecendo aí a audiência aqui da nossa cidade e da nossa TV local. Mas falando sobre essa questão, né, do intestino que eu disse, quando que a gente consegue identificar que não é uma dor de barriga, que não é algo assim, só um desconforto por alguma coisa que eu comi e realmente que é algo que está aparecendo ali, sinalizando que tem alguma coisa de errado? Bom, eu gostaria só de reforçar, assim, em cima daquilo que o Dr. Stark colocou, porque assim como nós temos o pânico no coração, nós temos o pânico no intestino. Nós temos a chamada síndrome do intestino irritável, que é algo extremamente relevante. Você tem que imaginar o seguinte, nosso grande problema se chama, o que mais nos angustia se chama medo. Medo. Sim. Medo, a forma de chamar o medo, nós podemos chamar isso de ansiedade, que é o futuro. Eu não me vejo no futuro. Esse não me ver no futuro me gera ansiedade e o extremo disso, pânico, né? Que é a exacerbação da ansiedade. Então, cada vez que eu estou com medo do futuro, eu sempre digo isso para o meu paciente. Você entra num pasto, você olha para frente e não vê nada. Você olha para a esquerda, não vê nada. Você olha para a direita, não tem nada. Quando tu olha para trás, vê um touro. O que acontece? Você entra numa chamada reação de estresse, uma reação de defesa. E aí você começa a lançar todos os mediadores químicos que o corpo tem para a defesa. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Eu acho que no caso de fuga. Exatamente. São os mecanismos, Cortisol, tá? Né? Exatamente, os mecanismos de defesa que vão me permitir fugir. Tá? Só que é o seguinte, em verdade, o medo, a insegurança, os momentos que antecedem a tua estreia, tudo isso é, em verdade, um touro que está atrás de ti. Então, todos esses mediadores químicos estão sendo lançados. E eles vão ter o teu olho, a pupila que vai diminuir de tamanho, o coração que vai bater mais forte, a secreção ácida que aumenta e o tubo digestivo que ou tranca ou solta. Sim. Né? Então, vamos ter N situações. Quando que isso é emocional, quando que isso é orgânico? Né? Aí, infelizmente, nós muitas vezes temos que ter a certeza de que não existe a doença para eu dizer que o problema é o outro. E, nessa situação, eu preciso fazer exames. Né? Óbvio que ainda o grande marcador se chama idade. Né? Você, com algumas queixas assim, eu com certeza vou ser bem conservador. Se for um autoexame, eu já sou um pouco mais agressivo, né? Aqui nós estamos falando de 60, não 31. Sim. Né? Então, tudo isso faz muita diferença. Então, para eu decidir quando é que é grave, quando que não é, quando que eu preciso investigar, quando eu não preciso, o primeiro momento se chama idade. Quem é esse paciente? Quem é esse paciente? Quem é esse paciente? E com essa pergunta, né, nós vamos
parar por aqui por enquanto, fazer um breve intervalo comercial. Para você que está nos assistindo, dá tempo aí, né, de ir no banheiro, de tomar uma água, né, de pegar alguma coisinha aí para comer, para acompanhar a gente. Nós continuamos com o Dr. Stark e com o Dr. Roland, mas por enquanto a gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, fique conosco que nós já voltamos. Você sempre gostou de decoração de ambientes? Sonha em trabalhar neste segmento? Conheça então o 3 Decor, uma especialização em decoração de interiores, exteriores e projetos 3D. Tudo para você estar apto para as oportunidades do setor, trabalhar de casa com projetos ou empreender. Solicite o programa completo dessa formação com a ProWay. Você que tem uma indústria ou comércio, sabia que agora reduzir o valor da sua conta de energia ficou mais fácil e seguro? E ainda dá para consumir energia de forma sustentável. Você pode entrar para o mercado livre de energia com a Celesc, ou investir em mini geração distribuída com usinas solares e ajudar a preservar o meio ambiente. Diminua seus custos aumentando os resultados do seu negócio. A Celesc é a sua parceira. É energia, economia e muita oportunidade. Venha fazer parte da maior feira da indústria têxtil das Américas. 4 dias de imersão em um evento 100% presencial. Febratex 2022, a Feira da Tecnologia e Inovação. De 23 a 26 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Faça sua inscrição gratuita em febratex.com.br e não esqueça de levar a sua credencial impressa. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Já estamos de volta e continuamos aqui com o nosso podcast, programa Saúde e Movimento. Estamos conectados pela TV Galega ao vivo e também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Então, muito obrigada a você que está nos acompanhando, que está aqui, né, favorecendo a nossa audiência e também está se informando e adquirindo mais conhecimento, né, com esses dois médicos renomados aqui da nossa cidade. Estamos falando sobre o nosso coração, sobre o nosso intestino, sobre a saúde de uma forma geral e também sobre a interdisciplinaridade entre essas especialidades. Então, continuando o nosso bate-papo, né, nós estávamos falando justamente sobre quem são esses pacientes, né? Quem são esses pacientes que ou são acometidos
por alguma, né, doença no intestino, ou quem são esses pacientes que precisam ter esse cuidado aí com o nosso coração. E antes, doutor Stark, o senhor até mencionou sobre a questão ali da arritmia, me veio uma pergunta que é: pessoas, né, que sofrem de arritmia, elas podem, por exemplo, praticar exercício físico? Existe alguma... Claro que cada paciente tem que ter uma avaliação individualizada, né? Mas existe, assim, uma regra, né, que, por exemplo, pacientes que têm arritmia não podem, por exemplo, praticar exercício físico ou fazer alguma prática de esporte específica? Quando nós falamos em arritmia, isso permite uma amplitude muito grande de diagnósticos. É como falar que o indivíduo está com febre. Né? Se for uma febre de uma virose simples, não tem problema nenhum, não precisa nem tomar remédio, passa sozinho. Se for febre, uma meningite, é coisa bem mais grave. Então nós temos, a grande parte das arritmias pode ser só palpitações, não tem, nem sequer necessita um tratamento, mas necessita sim saber qual é a origem, qual é a causa. Então, o prognóstico da arritmia depende muito mais da causa que está gerando isto do que a própria. Né? Então, alguns batimentos que a gente chama de extracístole podem ser normais, todos nós temos, um momento de ansiedade, uma overdose de café, etc. Né? Mas outras pessoas que têm uma doença cardíaca ou até de genética, isso pode ser grave. Nós tivemos um exemplo nacional recente, né? De um indivíduo que não podia, sabia que tinha uma doença, tinha uma recomendação de não fazer exercício físico, mas era um atleta, né? Não deu certo. O senhor acabou de falar sobre a questão do café, né? Até que ponto, por exemplo, falando em, né, essa questão de alimentação, de ingestão de bebidas, provocam esses batimentos, né, alternados, acelerados, enfim, porque quem toma café, né, percebe que tem essa alteração, mas a gente tem outros, por exemplo, chás, né, com mate, a própria questão do energético, que aceleram, né, o coração. Então, até que ponto alimentos e bebidas, elas podem ser prejudiciais para o bom funcionamento do coração? Olha, o café foi muito estudado, aliás, está sendo muito estudado nas universidades brasileiras. Isso começou na época do Instituto Brasileiro do Café, porque queria se divulgar o café. Né? O café, nas doses que nós tomamos, não é nocivo. Pelo contrário, existem até alguns estudos mostrando que tem um benefício a menos aterosclerose, né, com o café. Evidentemente, quando nós tomamos uma dose muito alta de café, temos um cafeísmo de tomar quantidades absurdas de café, isso pode levar a arritmias. No caso do energético que você citou, os energéticos têm muita cafeína e o excesso disso, e às vezes jovens tomam em excesso em baladas, né, pode levar a arritmias e, havendo alguma doença, havendo um distúrbio já existente, inclusive a morte. Né? Sim. Mas não tenham medo do café. O café é uma bebida mundial, né, mundial, o excesso, como tudo, né? Excesso de energéticos, pode até tomar uma dose, né? Mas alguns exageram. Sim, antes de fazer a próxima pergunta para o Dr. Roland, vocês já puderam perceber que aqui na nossa mesa a gente, né, colocou um café, né? Não colocamos a bebida, mas nós recebemos aqui um café. Inclusive, quero fazer um agradecimento à panificadora e padaria Pão Dourado, ao Luiz Fernando Mineiro e à Adri da Casa Azul, da Casa Divertidamente, né, que são agora nossos apoiadores e patrocinadores e forneceram aqui, a gente colocou uma pequena amostra, mas um café super delicioso aqui, tanto para os nossos convidados e também para quem está aqui nos bastidores. Então, muito obrigada, né, por essa parceria e por fornecer essas delícias aqui para nós. E agora, Dr. Roland, falando sobre a questão do café, né, e também do energético, de alguns alimentos, algumas bebidas, o quanto que isso pode afetar o funcionamento do nosso intestino, de dar essa sensação de queimação ou uma dor de barriga, ou até mesmo, né, prejudicar a questão do funcionamento para o processo de digestão, para que a gente vá no banheiro ou fique trancado, né, ou então não tenha um bom funcionamento ali, né, desse processo digestivo para as nossas fezes, falando bem, né, no português. Bom,
Primeiramente, a gente olha essas coisas maravilhosas, aliás, são extremamente tentadoras, né? Eu ouso dizer que eu sou a evolução de uma formiga, né? De tanto que eu gosto de doce, sou apaixonado por doces, mas hoje, por força de alguns problemas prévios de saúde, hoje não posso mais usá-los. Mas, assim, especificamente a cafeína, diretamente dentro da área da coloproctologia, não há uma ação direta deletéria, maléfica, nada. Ela vai aumentar o ritmo intestinal. Mas o grande problema maior está, isso sim, talvez nos energéticos, pelo aspecto doce deles, né? Porque todo alimento doce, ele gera saciez. E esse é o lado problemático. Quando se fala, o chocolate tranca. Não, o chocolate não tranca. O que acontece com o chocolate é que ele te dá extrema saciez. Você come o chocolate e você fica extremamente saciado. Você não come fruta, não come verdura, não come outra coisa. Então não foi o chocolate que trancou. Quem trancou foi o fato de não ter consumido fibras. Tá? Então, esses cuidados. E entendamos que, quando a gente falou em café, o chocolate, são 3 grandes, as chamadas xantinas, né? Cafeína, teofilina e teobromina. Tá? As 3 com efeitos similares. Então, o maior problema desses alimentos está na quantidade de açúcar que eles têm, porque eles te geram saciez. Agora, a cafeína e derivados, esses sim aumentam as secreções ácidas do estômago. Então, você pode ter, se você tem problema com gastrite, se tem problema com úlcera, você tem que ter algumas limitações, algumas boas reservas no consumo desse produto, porque com certeza vai te gerar problemas no médio e longo prazo. E já aproveitando que a gente está falando sobre isso, falando, né, do intestino, vamos falar um pouquinho sobre algo que é pouco falado, né? Pelo menos eu ouço, né, até trabalhando, né, com o público feminino, trabalhando com as gestantes, como doula, acompanhando os partos, a gente fala muito sobre incontinência e infecção urinária. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da incontinência anal. Tá. Nós temos que ver algumas coisas interessantes. Nós temos uma coisa chamada incontinência fecal. Tá. E temos uma coisa chamada incontinência anal. Tá, são diferentes. São 2 coisas. Tá? Incontinência fecal. Então, vou dar um exemplo. O que é? O paciente que fica muito acamado, paciente muito idoso, paciente que faz uso de drogas que diminuem a motilidade intestinal. Eles desenvolvem uma situação chamada fecaloma, uma pedra de fezes no ânus. E essa pedra de fezes, ela não passa pelo ânus. E ela fica batendo no ânus e mantém o ânus entreaberto. Tá? E aí, esse ânus entreaberto, as fezes que estão amontantes são mais líquidas, elas passam por lado daquela pedra de fezes, desse fecaloma, e saem. Então, esse indivíduo ele tem uma incontinência fecal, mas o ânus dele é normal. Você tira o fecaloma, ele fica bom, ele recupera. Essa é uma situação extremamente desesperadora. Talvez seja uma das situações de maior desespero que eu vejo um paciente, é um paciente que tem um fecaloma, tá? Pelo mal-estar que ele tem. E isso a gente insiste muito aos pacientes acamados, que seja tomado muito cuidado com o intestino. Se esse paciente acamado, ele começa a sujar o tempo inteiro a roupa íntima, múltiplas vezes, se ligue que esse paciente está com fecaloma. Se ele está com algum comprometimento de caráter neurológico ainda, ele está num sofrimento absurdo, só que ele não consegue expressar esse sofrimento. Então, nós temos que nos antecipar nessa chamada incontinência fecal. Agora, outra coisa é incontinência anal. Não é? Paciente multípara, paciente que teve um expulsivo, que entrou em trabalho de parto, assim, meio que às pressas, meio emergencial. A criança nasce muito rápido, não se conseguiu fazer uma episiotomia de descompressão. A paciente rompe entre o ânus e a vagina, faz uma cloaca. Tá? Faz uma cloaca. Então, isso é um problema muito sério. E a mulher passa a ter, então, uma incontinência anal. Tá? O ânus perde a sua capacidade de fechar porque ele foi rompido, a musculatura foi rompida. Então, isso nós observamos na mulher já jovem, incontinente anal. E a incontinência anal do idoso, então, ela aflige tanto homens quanto mulheres, um pouquinho mais em mulheres, que é a perda da força do períneo. Nós não esqueçamos de uma coisa, nós nos preocupamos na atividade física em reforçar braços, pernas, abdômen, esquecemos do períneo. Não é? Aí nós começamos a ver a incontinência urinária, a incontinência fecal por
hipotonia. Vocês imaginem, gente, nós não temos nenhum osso atravessando lá embaixo. É só aqueles músculos que seguram tudo. Sim. Esse suporte de intestino vai descendo, vai fazendo pressão. E aquilo, obviamente, vai abrindo. Então, a incontinência anal é inerente ao envelhecimento e pode ser secundária a um parto meio traumatizante. Roland, explica o que é períneo. Bem observado. Às vezes a gente se esquece, né? É uma pena que a gente não tenha alguém nos mediando aqui, ainda bem que o Dr. Stark fez essa colocação, tá? Mas períneo é aquela área que fica entre a vagina e o ânus, entre o pênis e o ânus, tá? Essa é uma região de uns 4 centímetros, talvez. Então, ali centralizam os músculos que dão todo o reforço para segurar ânus e vagina, ânus e pênis. Nosso assoalho pélvico, né? Nosso assoalho pélvico, né? Então, claro, quando a gente fala períneo, a gente envolve toda essa estrutura, mas, em verdade, seria entre as duas áreas. A gente, quando fala períneo, refere-se a toda aquela área, né? Sim. Então, esse períneo tem que ser muito cuidado. Então, a gente insiste, comenta muito ao nosso paciente que ele, na academia, ele peça exercícios específicos para o períneo. E outra coisa importante também, a postura, né? As pessoas, com o tempo, vão ficando corcunda e elas perdem a sua lordose, importante, e isso faz com que os vetores de força incidam diretamente sobre o períneo e levem a um agravamento da incontinência. Certo. Falando, né, sobre esses assuntos que nós estamos falando do intestino, do coração, estamos aqui trazendo exemplos, né, da dinâmica do dia a dia, mas eu queria que vocês falassem agora um pouquinho para um outro público, aquele público que está pensando em ingressar na medicina, aquele público que está pensando, né, em se tornar médico, ou aquele profissional que já é da área da saúde e está aqui acompanhando para adquirir conhecimento, porque nós temos, né, diversos públicos que acompanham o nosso programa, masculino, feminino, e nós temos, né, os profissionais e quem deseja, né, entrar para essa área. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, assim, de vocês mesmo, assim, dando um relato mais particular. O que vocês acham que foi, né, mais difícil para entrar nessa área, para atuar? No início do programa aqui nós falamos sobre esse desejo ou essa vocação que vocês foram, na verdade, direcionados para cada um seguir aí a sua especialidade, mas o que vocês acham o que foi mais difícil, né, ou que continua ainda sendo difícil, como médicos particularmente, e qual que foi ou qual tem sido a maior conquista de vocês? Por favor, doutor, todo seu. Bastante difícil. Foram situações diferentes, né? Pela nossa idade, quando nós ingressamos, passamos no vestibular de medicina, havia em Santa Catarina apenas uma escola de médica da Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui há algo muito importante que eu gostaria de ressaltar. Eu, não sei se o Roland também, eu era estudante de um colégio estadual Pedro II. Isso de um colégio público, nós conseguimos entrar numa universidade, num curso, num vestibular mais disputado de medicina, né? Hoje nós temos um cenário diferente. Parece que temos 16 ou 21 escolas de medicina em Santa Catarina, né? Nós teremos, eu sou professor da universidade desde o início, nós temos aí quase 2.000 ex-alunos, com os alunos, 2.000 alunos, e eu tenho uma preocupação com o mercado de trabalho, né? Há um exagero, né? Nós temos muitas escolas médicas, nós temos muitos brasileiros que estão fazendo curso de medicina em outros países vizinhos, que depois pretenderão voltar, né? Eu vejo problemas na frente, mas o indivíduo que se dedicar, que se diferenciar, ele terá seguramente espaço, né? Então, não será fácil, não é fácil para estudante de medicina, para quem está pensando, para quem está fazendo, né? É preciso se qualificar muito bem, né? Entender para onde que a medicina está indo, né? Ter uma visão mais holística, claro, e conhecimento, e acumular o máximo de conhecimento e de habilidades, né? Não é fácil para ninguém,
Não será fácil para eles também, né? Não. Mas é possível, né? Mas é Não sei qual é a possível. tua visão sobre isso. Bom, eu gosto de lembrar a todos que, além da concorrência interna, Pedro Juan Cavalheiro e Ciudad del Este tem 5.000 brasileiros fazendo medicina. Sim. Só nessas duas cidades. Tá? O Paraguai, hoje, neste momento, participei de uma reunião há poucos dias, tem 22.000 estudantes de medicina brasileiros. 22.000. Fora a Argentina, fora a Bolívia, que são outros países, e a Argentina eu acho que tem mais que o Paraguai. Tá? Pedro Juan Cavalheiro tem, acho que seis faculdades de medicina. Uma coisa inimaginável. O que a gente vai dizer? Então, nós nos deparamos com essa realidade. Então, há poucos dias eu fui convidado pelo professor Eduardo Deschamps para falar sobre empreendedorismo com os estudantes, e a gente colocou uma coisa que eu lembro no meu primeiro dia de aula na Universidade Federal. Primeiro dia de aula, o professor faltou. Como o professor faltou? Isso, nunca na minha vida um professor faltou. Nunca. Como o professor faltou? No primeiro dia de aula. Aí veio um professor substituir. Aí ele disse uma coisa bem interessante para mim, e eu nunca vou esquecer. Isso foi lá nos primeiros dias no ano de 2000, no ano de 1980, quando eu entrei na faculdade. O professor disse o seguinte: todo estudante de medicina é a esperança do Brasil. Todo recém-formado é um problema social. Desempregado. Né? Então, essa realidade é. E o que acontece? E hoje a formação do profissional, em especial nós estamos falando aqui do profissional da saúde, ela é focada para atender pacientes. Tá, mas e como é que o paciente chega a mim? Né? Hoje todo o movimento está sendo construído para que você entre numa instituição e vá atender os pacientes da instituição. Mas e você? Quando é que você vai ser médico? Quando é que as pessoas vão te procurar? Eu quero procurar o Dr. Stark. Eu não quero o outro médico, eu quero o Dr. Stark. Sim. Onde é que ele está? Onde é que é o consultório dele? Então, isso nós não preparamos o profissional a ser um empreendedor, a se firmar como profissional. Né? Então, hoje, estou desenvolvendo um trabalho paralelo, né? Nós até patrocinamos aqui o programa, que é o Doctor, Espaços de Saúde, onde a gente se propõe lá a ser o quê? A ser um hub de assuntos médicos, quer dizer, o profissional da saúde, ao chegar lá, ele vai ter acesso a N situações que ele não sabe. Como é que eu faço um marketing? Como é que eu desenvolvo um Instagram profissional? Como é que eu desenvolvo um Facebook? Como é que eu faço um site? Como é que eu me estruturo? Onde é que eu vou ao contador? O que eu tenho que ver? Você sabia que tem que ter alvará sanitário, alvará de localização? Aqui isso está envolvido. Sim. Então essas estruturas todas. Então hoje nós queremos criar uma estrutura que é o quê? Uma aceleradora de médicos. Eu vou acelerar o médico vai começar a trabalhar lá, eu vou ciceronear ele nesse trabalho. Essa é uma das propostas hoje que eu tenho para trabalho, para viabilizar. Eu adoro a medicina, eu adoro o médico, eu adoro o trabalho da medicina. E eu quero um profissional cada vez mais bem sucedido. Com certeza, e essa é uma oportunidade, então, para você que é acadêmico aí de medicina ou deseja ingressar na área, ou até mesmo se você é profissional da área da saúde, mas de outras áreas, né, Dr. Roland? O Espaço Doctor, ele abrange também oportunidade para outros profissionais da área da saúde, e que é o que a gente busca também fazer aqui no nosso programa, receber agora cada vez mais, né, vários profissionais da área da saúde, para que a gente possa fazer essa collab, ter esse bate-papo aqui, né, de podcast, para trazer conhecimento de forma acessível para as pessoas, para o público que está nos assistindo, seja profissional da área da saúde, ou seja, público que quer, né, adquirir um pouco mais de conhecimento, tirar as dúvidas. Então, eu espero, né, que você aí que está nos assistindo, que ficou aí o programa inteiro, né, eu sempre agradeço aqui o carinho, a companhia e a audiência, então quero fazer esse agradecimento especial. Hoje nós trouxemos nesse programa aqui de reestreia
o Dr. Roland, coloproctologista, e o Dr. Stark, que é cardiologista, para a gente fazer esse bate-papo aí, né, de mensagem e também de conhecimento de uma forma interdisciplinar entre essas especialidades. Eu gostaria muito de agradecer, né, a participação de vocês dois. Antes de encerrar o nosso programa, quero dar esse espaço aí para vocês fazerem um comentário final e, por fim, quero fazer o agradecimento aí para os nossos patrocinadores. Bom, eu gostaria que esse programa fosse diário, né? Caso Ai, que maravilha! Conversando, né? Olha só! Seria muito interessante, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Lamento estar no final, né? E sempre estamos à disposição e gostamos de fazer isso. Tá certo, muito obrigada. Me preocupou quando você disse que teríamos 1 hora. Disse, mas o que nós vamos falar em 1 hora? Eu fiz agora, enquanto você falava, eu fiquei fazendo a retrospectiva. Nós não falamos em câncer, nós não falamos um monte de coisa. Mas que foi a tua proposta de que fosse algo mais descontraído. Exato. Mas eu queria gostar de deixar uma mensagem seguinte: medicina é interdisciplinaridade. Medicina é as várias especialidades se integrando para que o grande beneficiado seja o paciente. E entender que boa parte dos problemas do coração começam no intestino. Boa parte do coração está o uso equivocado de um antibiótico que vai selecionar bactérias danosas que produzirão agentes inflamatórios que entrarão na circulação, vão lesionar a artéria. Em cima dessa artéria lesionada vem o colesterol, vem os outros agentes agressivos e nós temos a doença cardiológica. Então, não há como tratar um coração sem ter um bom intestino. Eu sempre tratarei consequência, nós temos que tratar o conjunto. Então, um coração hoje tem uma pré-consulta comigo e uma consulta com ele. Sim. E, doutor Roland, fica, né, aí o convite para os próximos programas, para que a gente possa trabalhar outras questões, falar de câncer, desenvolver outros assuntos, que com certeza, né, o senhor já viu que assunto não falta, tempo a gente tem aqui, um tempo de bastante disposição para que a gente consiga trazer outros conteúdos para a população aqui de Blumenau. Então, obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, eu quero muito agradecer a sua companhia, a sua audiência. Eu quero aproveitar esse espaço, avisar que nós estamos finalizando o nosso primeiro podcast do programa Saúde em Movimento, nosso programa de reestreia. Quero agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, então eu não posso deixar de falar, né? Quero agradecer a Rose, que esteve comigo desde lá do início do programa, que é sempre quem me veste. Então, se você gostou deste look lindo, maravilhoso de reestreia, você pode encontrá-lo na loja Roselena Moda Mulher. Quero agradecer a Ju e toda a equipe da Bluey, que foi quem produziu meu cabelo e também nossa parceira, também é a primeira escovaria aqui de Blumenau. Quero agradecer a toda a equipe aqui da TV Galega, toda a equipe de produção, né, todo o pessoal que fica ali no operacional, todo mundo que está por trás, né, que permitiu para que esse programa fosse ao ar hoje. As meninas que estão aqui no estúdio da RF, Social Media e Marketing, estão aqui comigo a Rochelle, a Fernanda e tem também o Tomás Ferraz. Quero agradecer a Gil, que é minha assistente, está aqui conosco, e também a todo mundo que fez parte para esse programa estar no ar. Vocês puderam perceber que aqui nós colocamos a logo dos nossos apoiadores e patrocinadores. Estamos entrando aí com novos patrocinadores que estão apoiando e que acreditam na saúde aqui de Blumenau. Então, finalizando, quero agradecer a Duca Móveis, que foi quem forneceu esse estúdio maravilhoso, além da Panotex, também dessa cortina maravilhosa de veludo do nosso estúdio. Vamos ficando por aqui e esse foi o nosso primeiro podcast, o primeiro podcast da área da saúde de Blumenau, que é transmitido e exibido por uma TV local. Muito obrigada e até o próximo programa.